A palavra semelhante nos remete à ideia de coisas que são parecidas. Uma filha que é parecida com sua mãe, ou uma garrafa de água de 2 litros que é parecida com a de 600 mililitros. Em geometria, dizemos que 2 polígonos são semelhantes se, multiplicando por uma mesma constante positiva as medidas dos lados de um deles, mantendo suas medidas angulares, obtivermos um polígono congruente ao outro. Por exemplo, ampliando ou reduzindo uma figura, a fim de construir uma segunda figura, cujas medidas angulares sejam iguais às suas correspondentes, garantindo-se ainda que as medidas lineares dessa nova figura se mantenham proporcionais às medidas lineares originais correspondentes, teremos uma figura semelhante à primeira. Os triângulos são todos parecidos, pois todos são formados por 3 lados e, consequentemente, têm 3 ângulos. Porém, em geometria, para que 2 deles sejam considerados semelhantes, é necessário que atendam determinadas condições específicas quanto aos seus lados e aos seus ângulos. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes se, e somente se, os seus ângulos correspondentes forem congruentes e seus lados correspondentes forem proporcionais. No entanto, há algumas dessas condições que podem garantir a existência das demais. Assim, para concluir que 2 triângulos são semelhantes, basta encontrar as condições mínimas que asseguram a semelhança. Vamos apresentar 3 casos em que a semelhança entre 2 triângulos pode ser constatada por meio da observação de um conjunto de condições mínimas. O primeiro caso é conhecido como AA, ou ângulo-ângulo. Nesse caso, se 2 triângulos tiverem 2 ângulos correspondentes congruentes, eles são semelhantes. Veja este exemplo. Os 2 triângulos possuem um ângulo de 25 graus e outro de 75 graus. Portanto, pelo caso AA, eles são semelhantes. Como consequência, os lados correspondentes desses triângulos são proporcionais. A razão entre 2 lados correspondentes dos triângulos é chamada razão de semelhança. Em nosso exemplo, ela foi representada pela letra K. O segundo caso é o LAL, lado-ângulo-lado, usado quando sabemos que 2 ângulos correspondentes são congruentes e que os lados que compreendem esses ângulos são proporcionais conforme a figura. Neste exemplo, como os triângulos são semelhantes, sabemos que os ângulos opostos aos lados proporcionais são, também, congruentes. Além disso, o terceiro lado de cada um deles mantém a proporção com o valor da razão de semelhança. O terceiro e último caso é o LLL, ou lado-lado-lado. Conforme o nome sugere, os 3 lados correspondentes respeitam uma razão de semelhança. Neste exemplo, o valor dessa razão também é K. É correto afirmar, portanto, que os ângulos compreendidos entre cada par de lados correspondentes são congruentes.